Olá, eu sou José Olegário Neto, mestrando do programa de pós-graduação em artes na Unesp. Estou sendo orientado pelo professor Mário Bolognese e para esse 11º Congresso da Abrace, eu apresento a vocês o início da minha pesquisa de mestrado acerca das mulheres aerialistas do circo brasileiro no século XX. Essa pesquisa ela surge a partir da proposta feita pelo professor Mário Bolognese em participar de um grupo de pesquisa com o tema Mulheres do Circo Brasileiro no século XX. Então eu tenho a oportunidade de retomar uma parte do trabalho de conclusão do curso de licenciatura em Arte e Teatro na Unesp, com o título Trapézio, Relações entre Experiências de Ensino-Aprendizagem sobre um Aparelho Circense. Nessa pesquisa feita em 2018, eu, através de entrevistas e acompanhando aulas de 3 trapezistas, eu pude analisar as metodologias de aula, os elementos trazidos nas aulas de cada uma, e pude entender, né, como é que elas elaboram essas metodologias e também compará-las, aproximá-las, enfim. E entre as entrevistadas estava Elsa Wolff, aerialista de 6ª geração de circo, que agora, para a pesquisa do mestrado, eu retomo e busco investigar outras coisas além das suas metodologias de aula. Para o mestrado, eu pretendo investigar a história de algumas aerialistas do circo brasileiro, a fim de poder entender como eram construídos os números com trapézio, corda indiana, bambu, lira, e também de entender quais eram as atividades também que essas mulheres desempenhavam dentro do trabalho com os circos itinerantes. Para isso, eu planejo ter um aporte teórico de referência sobre memória, oralidade, sobre a história do circo brasileiro, do circo no século XX, também a história e os conceitos pertinentes à prática de acrobacias aéreas e também da representação feminina nas artes cênicas e no circo. Através desse aprofundamento teórico, eu procuro ter material para elaborar as entrevistas, assim como também analisar o conteúdo trazido por essas entrevistas. O objetivo dessa pesquisa é trazer à luz da história do circo essas memórias trazidas por essas mulheres, as memórias do trabalho dessas aerialistas do circo brasileiro. E também busco entender, a elaboração desses trabalhos artísticos com os aparelhos aéreos e a forma como as questões de gênero aparecem ou não dentro da trajetória dessas artistas. Então eu apresento para vocês aqui alguns trechos da transcriação elaborada por mim em 2018, a partir da entrevista de Elsa Wolff. Eu sou da 6ª geração de circense. Praticamente nasci e me criei no circo. Teve um período dos 7 aos 13 anos que eu fiquei estudando, mas logo retornei ao circo. Quando terminei meus estudos aos 15 anos, eu estava trabalhando como profissional no circo. Toda a minha trajetória no circo foi acompanhada pelos meus pais. Meus pais passaram toda a sua arte para nós, as filhas. Minha avó, quando eu estava estudando, me ensinava trapézio. Ela passava as técnicas que tinha de trapézio, contorção, acrobacia. Começamos a trabalhar juntos, eu, minha irmã, meu pai e minha mãe. Depois minha mãe se aposentou. Ficamos os 3 com meu pai. Depois meu pai, também velhinho, não fazia mais aéreos, montou um número cômico de bicicleta. Ele trabalhou até os 75 anos mais ou menos.
eu continuei trabalhando com minha irmã, fazíamos um número de trapézio. Depois, minha irmã se casou, estávamos no México, com um mexicano e eu retornei com os meus pais para o Brasil. Um número que era tradição da minha família era o bambu, um cano que tem um caninho embaixo para pôr os pés. Na altura da cabeça tem outro caninho, em que vai a outra pessoa em cima, e uma estafa. A pessoa sobe lá em cima e põe um pé, fica de cabeça para baixo e pega a pessoa de baixo com a mão. Quando a pessoa de baixo sai do cano, a pessoa que está em cima empurra o cano para trás com o pé livre. E a pessoa que está embaixo fica suspensa no ar. Isso é um número tradicional na minha família. Ele passou de geração em geração como trapézio. Eu sei a medida, pois já montei vários bambus. Eu fui abençoada porque fazíamos bons números, ganhávamos bem, viajávamos muito. Eu falo assim, que o circense é o único turista que ganha para conhecer os lugares, porque conhece muitas culturas, outros modos de vida, outras culinárias. Minha vida foi maravilhosa. Se existisse reencarnação, que eu voltasse de circo. Os hematomas, fora os calos na mão, as feridas, o cansaço, tudo isso não levo em conta com toda a felicidade que o circo me deu. Os trechos da transcriação, apesar de fazerem parte da pesquisa anterior, eles já sugerem algumas pistas sobre a formação de Elsa dentro do circo itinerante. E com o mestrado, eu busco aprofundar o trabalho com as memórias de Elsa, assim como de outras possíveis artistas a serem entrevistadas para pesquisa. Aprofundar o trabalho com as memórias relativas aos números acrobáticos, desde a sua elaboração, que inclui modo de se viver dentro dos circos itinerantes, até as apresentações. E eu espero, com esse trabalho de pesquisa, poder contribuir com o conhecimento da história do circo através das memórias dessas artistas. E poder identificar nessas memórias quais são os elementos fundamentais para as apresentações de acrobacias aéreas dentro do espetáculo circense. E também espero identificar quais são e se existem quais são as interferências de gênero no modo de trabalho dessas artistas dentro do circo itinerante. Estou muito feliz em participar desse congresso, estou muito ansioso para escutar os comentários, os apontamentos, as críticas em relação a essa pesquisa que eu apresento. Espero que todos nós tenhamos um bom congresso, possamos aproveitar bastante os eventos e nos aproximar um pouco mais através da pesquisa e das pesquisas. Um abraço grande a todos, a todas também, e um beijo.